Olá, então dando continuidade agora, como que acontece o processo da beta-oxidação desses ácidos graxos e entrada no ciclo de Krebs. Bom, nesse processo de beta-oxidação, o que acontece? Acontece uma remoção oxidativa de sucessivas unidades de 2 carbonos na forma de acetilcoenzima A, começando lá na extremidade carboxílica. Então vamos pegar o exemplo, se nós temos aí 16 carbonos, em cada passagem a gente libera uma acetilcoenzima A. Isso vai voltando para o ciclo várias vezes. Então, no final de 7 ciclos, nós temos lá 8 acetilcoenzima A sendo geradas. Então, conversão de uma cadeia de 16 carbonos em 2 carbonos das moléculas de acetilcoenzima A. Quais são as etapas do processo de beta-oxidação? Então, aqui está representado o palmitoilcoenzima A, tá? Que é uma molécula aqui de 16 carbonos. Então, a primeira etapa acontece um processo de desidrogenação, uma perda de 2 hidrogênios aqui na posição alfa e beta. Tá? Esse alfa e beta significa aqui tem o 1, aqui é o 2 e aqui o 3, carbono 2 e carbono 3. Então, uma perda de hidrogênios aqui com formação de uma ligação dupla. E lembrando que esses elétrons vão ser absorvidos aqui pelo FAD, que vai se tornar FADH2. Numa segunda etapa, tem uma hidratação dessa ligação dupla pela ANOIL-CoA hidratase, com geração do beta-hidroxiacil-CoA desidrogenase. Você viu que ele teve um processo de hidratação. E depois aqui acontece uma oxidação pela beta-hidroxiacil-CoA desidrogenase, com formação então da acil-CoA, da beta-cetacil-CoA. Vocês percebam aqui que tem esse CH2 entre duas carbonilas, acaba ficando bem reativo. E aí uma última enzima que é a tiolase, o que acontece? Ocorre uma entrada de coenzima A, atacando então esse carbono, tá? E liberando esse grupamento, liberando o acetilcoenzima A. Então esse processo é repetido várias vezes até que nós tenhamos a formação de 8 moléculas de acetilcoenzima A. Então olha aqui, tem C14, liberou um acetil-CoA, né? C12, C10, C8, C6, C4, juntando aqui com acetil-CoA. Final nós temos então são 16 carbonos que foram convertidos em 8 moléculas de acetilcoenzima A. Só para ilustrar, então nós temos a primeira etapa aqui uma perda de 2 hidrogênios, então ela foi oxidada, sendo o hidreto e o próton carreados então para o FAD, né? E lembrando que gerando aqui um composto em configuração trans, que é o transanoilcoenzima A. Na segunda etapa a gente tem a entrada de água, aqui eu tenho uma hidratase fazendo esse papel. Na terceira etapa, eu tenho a formação aqui, eu tenho uma reação de oxidação, percebo que tem perda de hidreto e próton aqui, são migrados para o NAD+, com conversão de NADH, formando beta-cetoacilcoenzima A. E depois tem a ação da tiolase, que seria a própria coenzima A atacando aqui essa carbonila, isso aqui sai, libera então formando o que nós chamamos de miristoilcoenzima A e acetilcoenzima A. Então, essa acetilcoenzima A já está pronta para entrar no ciclo e agora o miristoil-CoA volta de novo para todo o processo, passando por todas essas 4 etapas, para gerar uma nova molécula de acetilcoenzima A. Então, esse processo ele vai se repetindo, tá? Até que tenha toda a fragmentação dos 16 carbonos em 8 de acetilcoenzima A. Aqui só para comparar a similaridade da beta-oxidação dos ácidos graxos lá com o ciclo do ácido cítrico. Então, aqui nós teríamos um succinato no ciclo do ácido cítrico, aqui temos o FADH também, um processo aqui de oxidação, formação de ligação dupla nos 2 casos, hidratação, né? Aqui temos fumarato, só para relembrar, o malato e o oxalacetato. E aqui a gente tem todo o processo muito parecido nessas 4 etapas da beta-oxidação, até formar aqui, no caso, o miristoil-CoA com 14 carbonos. Então, no total da beta-oxidação, o que nós temos? Para um palmitoil-CoA aqui de 16 carbonos, a gente vai ter 7 coenzima A, 7 FAD, mais 7 NAD+, mais 7 água, formando 8 acetilcoenzima A, 7 FADH2, 7 NADH, mais 7H+. Isso aqui tudo representa muita energia, então todos esses elétrons eles vão ser depois carreados lá para a fosforilação oxidativa. Por isso que fala que a gordura ela te fornece muito mais energia do que a próprio carboidrato. Tá certo? Ela é muito energética por conta disso. Olha o tanto que gera. Uma única molécula de ácido graxo gerando tudo isso daqui. Bom, no caso de oxidação de ácidos graxos insaturados, a gente não vai estudar em detalhes todos os tipos de ácidos graxos. A gente vai concentrar mais nos saturados. Mas aqui
além do processo normal, então ele vai sendo oxidado, né, liberando acetilcoenzima A, só que quando chega aqui nessa dupla, você percebe que ela está em configuração cis. Ela tem que ser mudada para a configuração trans. Então vai ter uma etapa adicional por uma coenzima A isomerase que vai transformar ela em trans, para então continuar todo o processo da beta-oxidação. Então esse detalhe, quando é cis, tem que ser convertida em trans para poder ser oxidada. Tá? Bom, pessoal, como é que acontece a regulação dos ácidos graxos, dessa oxidação? Tá? Então, a gente sabe que tem duas vias aqui, quando o ácido graxo está lá no citosol. Se ele entrar na mitocôndria, ele vai ser beta-oxidado. Isso implica o quê? Que se ligar na carnitina, ácido graxo carnitina, entrou na mitocôndria, é oxidado. Se ele ficar no citosol, ele pode se converter em triacilgliceróis e fosfolipídios por enzimas no citosol. Então, essa via escolhida vai depender do quê? Dessa taxa de transferência de ácidos graxos CoA de cadeia longa para dentro da mitocôndria. Quanto mais entra na mitocôndria, mais vai ser oxidado. Agora a gente vai ver quando que vai ser beta-oxidado, porque o organismo tem que entender quais são as suas necessidades energéticas. Isso que a gente vai ter que entender. Se você tiver muito estoque de muito carboidrato, muita energia disponível, possivelmente não vai ter necessidade de beta-oxidar esses ácidos graxos. O que vai acontecer com eles? Vão ficar armazenados lá nos triacilgliceróis, por isso que a gente engorda, né? Então, tudo que é em excesso, carboidrato em excesso, ácidos graxos em excesso, proteína em excesso, infelizmente é a realidade. Tudo vira triacilgliceróis que vão ser armazenados lá no tecido adiposo. Então, essa regulação ela vai acontecer pelo ciclo da carnitina, que é o ponto limitante para a oxidação de ácidos graxos. Ela é considerada um ponto de regulação importantíssimo. Tá? Então, existe um intermediário que nós chamamos de malonil-CoA, ele, na verdade, é o primeiro intermediário na biossíntese, que ele tem a capacidade de inibir a carnitina-acetiltransferase. Tá? Nós vamos entender como que ele inibe isso daí. Bom, e também nós temos, quando a razão NADH, NAD+, é alta, a enzima lá do ciclo, né, a enzima lá que catalisa a beta-oxidação, beta-hidroxiacil-CoA desidrogenase, ela vai ser inibida. Ou seja, se o estado energético está muito alto, vale a mesma regra para os demais que a gente já viu, tá? Ela vai ser inibida, porque já está no estágio energético satisfatório. Então, vamos só entender um pouquinho de novo essa questão dos hormônios, tá? Não se preocupem muito, a gente vai ainda falar muito outras vezes disso daí, é só para entender como que acontece o processo regulatório. Vamos imaginar que a gente está com muito carboidrato na nossa dieta. A glicose no sangue está alta. Isso dispara o quê? Um sinal para aumento da insulina. A insulina aumentou, tá? Isso aqui vai ativar uma fosfatase, a clivar o que nós chamamos de acetil-CoA carboxilase, que é uma enzima envolvida lá na biossíntese dos ácidos graxos, que nós vamos estudar ainda bastante em detalhes. O que acontece? Ela vai se tornar ela numa forma ativa e ela vai desencadear a síntese de ácidos graxos. Tá? Vai converter acetilcoenzima A em malonil-CoA, que é um dos primeiros precursores para a síntese dos ácidos graxos. Esse malonil-CoA ele acaba fazendo o quê? Inibindo a carnitina-acetiltransferase, então acaba bloqueando a oxidação de ácidos graxos. Isso por quê? Porque eu já estou com muita glicose, já estou com muito carboidrato, não preciso oxidar ácido graxo. Tá? Agora, se a gente tiver uma situação de jejum, por exemplo, que a glicose está baixa no sangue, ou uma dieta restrita em carboidratos, isso vai forçar uma maior beta-oxidação de ácidos graxos. Nesse ponto acontece o quê? Estimula o glucagon. O glucagon, por sua vez, o que ele vai fazer? Ele vai fosforilar a acetil-CoA carboxilase, deixando ela na forma inativa. Consequentemente, não forma malonil-CoA a partir da acetil-CoA. E essa carnitina-acetiltransferase 1 fica então liberada para fazer todo o processo de oxidação até chegar em acetil-CoA. Acetil-CoA entra no ciclo do ácido cítrico e aí por diante, e gera energia. Então, o organismo ele é movido pelas suas necessidades energéticas. Então, o indivíduo quer emagrecer, se ele restringe a sua dieta e come menos carboidrato, ele vai ter que oxidar ácido graxo. Se ele não estiver ingerindo ácido graxo da dieta, ele vai tirar lá da onde? Dos adipócitos. Então, vai começar a remover lá os triacilgliceróis que estão armazenados nos adipócitos, vão entrar no processo de beta-oxidação para liberar energia. O indivíduo acaba, então, conseguindo perder peso. Tá? Isso a gente vai discutindo bastante. Não vou falar novamente aqui, é só para falar a questão do glucagon, que no nível energético baixo, no nível de glicose baixo, ele vai ativar todo o processo aqui de estimulação, né, de quebra de triacilgliceróis lá das gotículas lipídicas para então
a entrar lá nas células e ser utilizados como fonte energética, passando pelo processo de oxidação. Uma outra questão importante se diz respeito aos corpos cetônicos. O que é isso? Então, a acetil-CoA, quando a gente começa a oxidar muito o ácido graxo, começa a gerar muito acetilcoenzima A. Principalmente quando você tem uma dieta muito rica aí, começa a deprimir carboidrato, começa a oxidar muito ácido graxo, né, se tiver uma reserva grande. Esse acetil-CoA, ou ele entra no ciclo do ácido cítrico, como nós já falamos, né? Ou ele pode seguir uma segunda via, isso se ele tiver em excesso, que é a conversão a corpos cetônicos. O que são corpos cetônicos? São esses derivados aqui, que é acetona, acetoacetato e beta-hidroxibutirato. Então, o indivíduo, quando ele começa a fazer muito jejum, tá? Começa a ficar em jejum, ele começa a exalar um hálito de cetona, que é justamente por isso, de corpos cetônicos. O diabético, que tem uma concentração baixa de glicose sanguínea, também apresenta um hálito de cetose, né? E eles também vão ter bastante corpos cetônicos, tá? Que são ácidos aqui. Se ele pode estar aqui na carboxilato, se ele estiver com H, vai ser na forma ácida. Isso pode deixar o pH sanguíneo mais baixo também, que nós chamamos de acidose metabólica, como nós vamos ver mais adiante. Bom, então a acetona ela é produzida em menor quantidade, ela é facilmente exalada. Os outros, que é o acetoacetato e beta-hidroxibutirato, o que acontece? Eles também representam uma nova fonte energética, porque eles podem ser transportados pelo sangue para outros tecidos que não o fígado e vão ser utilizados também, vão ser convertidos a acetilcoenzima A e oxidados no ciclo do ácido cítrico. Então, eles podem prover mais energia também para o músculo esquelético, músculo cardíaco, córtex renal, tá? E o próprio cérebro, que usa principalmente glicose como combustível, ele pode se adaptar ao uso desses corpos cetônicos em situações de jejum prolongado. Então, é uma outra ferramenta, é uma outra maneira que o organismo tem de buscar energia, uma outra fonte que ele tem, esses corpos cetônicos. Então, como que eles são formados? A partir da acetilcoenzima A, 2 unidades, pela enzima tiolase, que é o oposto lá na última etapa da beta-oxidação, ele forma esse derivado acetoacetilcoenzima A, pela união de 2-acetil-CoA. Acontece que está um processo aqui onde eu tenho aqui um processo de redução, tá? Pela HMGO sintase, que formando beta-hidroximetilglutario coenzima A, a gente tem todo um mecanismo. Entra acetil-CoA, sai CoA e CH, HMG-CoA. Depois nós temos uma liase que cliva isso daqui, então libera acetilcoenzima A e forma o que nós chamamos de acetoacetato. E aqui tem acetoacetato descarboxilase, pela descarboxilação forma uma acetona. E aqui a beta-hidroxibutirato desidrogenase, acontece aqui um processo de redução, fornecendo então beta-hidroxibutirato. Então são os três os corpos cetônicos aí. Bom, isso acontece, isso é importante. O fígado, pessoal, produz corpos cetônicos, mas ele não é um consumidor, porque ele não tem essa enzima, que é beta-cetoacil-CoA transferase, que é uma tiofurase, que ela está aqui, ó, beta-cetoacil-CoA transferase, que vai converter o acetoacetato em acetoacetilcoenzima A e posteriormente em acetilcoenzima A, porque é ela que vai entrar no ciclo do ácido cítrico posteriormente para fornecer energia. Então, o que acontece aqui? Beta-hidroxibutirato, ele é convertido em acetoacetato, acetoacetilcoenzima A e 2 moléculas de acetil-CoA, que vão entrar lá no ciclo de Krebs para produção de energia. Então, os corpos cetônicos, podemos considerar que eles são uma fonte extra de energia, que é uma outra ferramenta que o organismo tem de produção de energia. Jejum e diabetes mellitus não tratado, o que acontece? Tem muita produção de corpos cetônicos. Se for muito elevado, é perigoso, porque você pode entrar numa acidose metabólica por excesso de corpos cetônicos no sangue, tá? Então, isso é uma situação preocupante. Quem faz umas dietas malucas aí, com muita restrição de carboidrato, faz muito jejum, é perigosíssimo chegar numa acidose metabólica. Então, aqui só para esquematizar, aqui está representado aqui a formação de corpos cetônicos, exportação a partir do fígado. Então, o que acontece? Mostrando um processo de oxidação de ácidos graxos, onde a beta-oxidação gera acetilcoenzima A, tá? Pode entrar no ciclo do ácido cítrico ou ainda pode formar corpos cetônicos, acetoacetato, beta-hidroxibutirato e acetona, utilizados aí como fonte de energia no coração, músculo esquelético, rim e cérebro. Aqui, mais para frente, nós vamos ver que esse oxalacetato do ciclo ele pode virar glicose também e ser exportado aí para o cérebro e outros tecidos. Bom, pessoal, com isso eu termino. Muito obrigada a todos.